Bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai assistir essa live, que daqui a pouco eu vou baixá-la, né? Mas eu não podia deixar de fazer, hoje já é sábado, mas eu conto com sexta-feira, porque eu cheguei em casa quase agora. Hoje meu filho participou de uma cerimônia da boina no colégio militar. Foi muito lindo, muito lindo. E de lá ele foi comemorar numa pizzaria, né? Com os amiguinhos. E a gente também pediu lá uma coisa para ficar aguardando ele. E ficamos lá no carro comendo, né? Para não atrapalhar. Esquema, todo mundo jovem, adolescente lá conversando e a gente lá no meio. Só eu e meu marido de adulto, né? Então eu cheguei. Mas eu não vou deixar de fazer o devocional, então também não vou deixar de gravar, porque eu sei que um monte de gente fica na plataforma essa hora. Me dá um ok aí se o som tá bom, porque como já tá todo mundo dormindo praticamente, eu coloquei o microfone, mas se não tiver muito bom, eu boto mais pra cima. Dá um ok aí se o som tá bom, gente, porque eu tô falando mais baixo. Quem entrou aí, fala pra mim, só para me dar um feedback. Tá ok o som, gente? Tá ok? Dá um ok aí, gente, por favor. Diz aí se está me escutando legal, se não tá. Só para eu dar continuidade aqui. Manu, Alessandro, Isa, Dailton, alguém. Diz se o som tá bom, por favor. Tá bom o som? Ninguém responde. Bom, a verdade e as mentiras é o tema de hoje. A gente vai ler João 8, 31, 32, 36, 42 e 47. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora. O meu perfil é um perfil de devocionais, né? E também da nossa vida aqui no sítio, que é uma novidade pra gente, tem pouco tempo, menos de um ano que a gente largou tudo lá no Rio de Janeiro e viemos morar no interior do Goiás. Mas Deus tem honrado e tem sido bênção também. A verdade e as mentiras. João 8, 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois fala para ir para o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. A verdade e as mentiras. E aí ele destacou aqui, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso, gente, não sou eu que estou falando. Isso é o que eu acabei de ler aqui nas Escrituras Sagradas, né?
Então, o destaque é o versículo 44, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Adolf Hitler cria que grandes mentiras eram mais poderosas que as pequenas e, infelizmente, testou sua teoria com sucesso. No início de uma carreira política, afirmou que se contentava em apoiar os outros. Ao chegar ao poder, disse que seu partido não perseguiria ninguém. Mais tarde, usou propaganda para retratar-se como uma figura paterna e um líder moral. Satanás usa mentiras para ganhar poder sobre nós. Sempre que possível, provoca medo, raiva e desespero, pois é mentiroso e é pai da mentira. João 8,44. Jesus disse que o diabo não pode dizer a verdade por não ter nenhuma dentro de si. Eis algumas das mentiras do inimigo. Primeiro, nossas orações não importam. Não, elas importam sim. A Bíblia diz: a oração de um justo tem grande poder. Tiago 5,16. Segundo, não há saída quando estamos com problemas. Errado, pois para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. E ele mostrará uma saída. 1 Coríntios 10:13. Terceiro, Deus não nos ama. Isso é falso, pois nada jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Romanos 8:39. A verdade de Deus é mais poderosa do que as mentiras. Se obedecermos aos ensinamentos de Jesus em sua força, então conheceremos a verdade, rejeitaremos o que é falso e a verdade nos libertará. João 8:32. Em que enganos você tende a acreditar? Ou quais mentiras do diabo você tende a acreditar? Como Deus pode refrescar sua mente com a sua verdade? Primeiramente, se a gente não buscar conhecer as Escrituras, que é a verdade, Jesus é o Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra. Se eu não conhecer as Escrituras, se eu não tiver intimidade com Jesus, eu não vou conseguir retrucar as mentiras de Satanás. Porque quando Jesus foi tentado ali, após acabar o jejum dele de 40 dias, Satanás ele veio com algumas mentiras usando a palavra. Como, Viviane, fala? Então, primeiro ele falou assim: se tu é o Filho de Deus, fale que essas pedras se tornem pão e elas vão se tornar. E Jesus retrucava onde? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí, ele pega e começa a falar: joga-te daqui, porque a palavra diz que dará ordem aos anjos ao seu respeito. Aí ele vai e retruca. Mas a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, ele fala: se te prostrares a mim, te darei todo este reino. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Olha a ousadia de Satanás, gente, com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Veja a ousadia. Você imagina com a gente. E aí Jesus falou o quê?
adorarás somente ao Senhor seu Deus, né? E a ninguém mais adorarás. Então, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa conhecer as Escrituras. É a única forma da gente se blindar contra as mentiras. E as mentiras de Satanás estão em todos os lugares, porque as pessoas têm se ficado dispersas e deixado de ser usada por Satanás. E a gente vai encontrar isso na rua, no mundo, vai encontrar dentro das igrejas e tá tudo bem, porque não é motivo para a gente não estar numa igreja, ok? Deus tem um chamado individual para cada um e Ele quer que você exerça o seu chamado. Se você não concorda com muitas coisas que você vê na igreja, eu também não concordo, mas a gente está ali para fazer a diferença. Como servos e servas do Senhor, escutando a voz dEle e a direção dEle. Não em desobediência a ninguém, mas fazendo o que é necessário fazer, mesmo que seja necessário, a paz faria. A gente revolucionar o lugar onde Deus nos colocou. Você não está na cidade que você está à toa, você não entrou numa igreja e gostou de estar lá à toa, tudo tem um propósito. E o pai da mentira, conforme a gente viu aqui, é o diabo. Primeiramente, devemos parar de mentir. Porque eu criei meus filhos falando. Se você mente, você é filho de quem? Raciocina. Se o pai da mentira é o diabo e a gente mente, a gente é o quê? E nisso, gente, inclui besteirinhas, assim, tipo, a criança tá batendo na porta do banheiro, aí você vai e fala assim, mamãe não tá aqui não, vai ver se eu tô lá na esquina, enganando a criança, né, o bebezinho e tudo mais. É mentira. Ah, a sua mãe não tá aqui não. Ou então assim, a mamãe tá lá não sei aonde, sendo que a mãe não tá. Não, isso é mentira, é mentira. Você sabe que eu era recém-convertida e uma vez eu dava aula numa academia chamada Curves, uma academia só para mulheres, foi um boom aqui no Brasil, que ela veio lá de fora. E a proprietária, né, eu estava no meu horário de lanche, era bem a nossa área lá que tinha gourmet, né, onde a gente comia e tal, não sei o que, era do lado do escritório, assim, dividido por aquele negócio de divisória, que é tipo uma madeira, que eu esqueci o nome agora. Tipo um compensado, não sei como que é aquilo. E aí o telefone tocou e uma das donas falou assim, Viane, atende e fala que eu não estou. Eu falei, pode pedir para outra pessoa. Menina, até com o patrão, eu não estou aqui para agradar homens, não. Estou para agradar a Deus. Falei, não posso mentir não, de jeito nenhum. Se você quiser falar quiser que eu diga que tu tá ocupada, porque ela estava lá no computador, eu falaria. Mas dizer que ela não está sendo que ela está, eu jamais falaria. E a gente tem que ser assim, sabe, gente? Firme naquilo que a gente crê e não negociar princípios de forma alguma. Viviane, então você não mente? Não voluntariamente. Pode acontecer, às vezes. Vou contar aqui um tipo de mentira que pode acontecer da gente, mesmo que a gente, né, tenta não mentir, a gente é pecador. Você está contando uma história, eu vou lá contar pro meu marido, eu conversei com fulano e falei isso, não sei o quê. Aí, às vezes, você queria ter falado alguma coisa, aí você acaba dizendo assim, falei isso, não sei o quê, não, só que eu peço o Espírito Santo de Deus para a campainha sempre tocar na minha cabeça. E aí depois eu falo, não, eu queria ter falado isso, mas aí eu não falei. Mas às vezes a gente cria determinados hábitos que se a gente não se policiar e se a gente não tiver temor a Deus, a gente vai ficar com esse tipo de mentira, viciado em mentir. Hoje eu conversava com uma amiga
E é uma história assim triste, sabe, gente? Porque ela é uma serva de Deus, uma mulher de oração, que eu admiro muito, assim, sabe, a fé dela. E ela conheceu uma pessoa, ela era solteira. Ela tinha tido um sonho que ia casar com um pastor. E apareceu uma colega dela de trabalho e apresentou o tio, que se dizia pastor. Ela está se separando pela segunda vez. E ela disse que não tem volta. Porque o homem de pastor não tem nada. Tem de lobo revestido de ovelha. Né? Não vou contar aqui detalhes, não cabe. Mas uma pessoa que não leva uma vida marital, que não ama a esposa como Jesus amou a igreja, que humilha a pessoa, que não veio para agregar, que se aproveita. Então, gente, que decepção, sabe? E hoje eu conversando com ela, eu estava falando. Aquelas palavras que a pastora Helena Raquel falou lá nos Gideões é uma pura verdade o que tem acontecido. Só que eu falei para ela, Deus é soberano. Não há nada em oculto que não seja revelado. Cara, pode ser o que for. Se estiver subindo no altar de Deus, fazendo com que pessoas, que os pequeninos caiam, trazendo engano por conta de dinheiro, olha, gente, olha aquele que cai na mão de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para nós mesmos, diante de tudo isso que tem acontecido, essa sujeirada toda. O que a palavra de Deus diz? Não és morno e nem frio, por isso estou a ponto de vomitá-lo, né? E é assim que o Senhor tem estado, ao ponto de vomitar. E a gente tem que fazer a diferença. Sou eu e é você, sabe? É no individual, nós precisamos buscar as escrituras sagradas, nós precisamos colocar em prática as coisas, as experiências, as coisas que a gente já aprendeu na palavra, ou que Deus edificou a nossa vida, a gente precisa testemunhar, a gente precisa usar as redes sociais para falar a verdade, porque é tanta mentira, gente. Porque fala aqui comigo. Falar 99% de verdade e 1% de mentira é o quê? Fala aí para mim. É uma pura mentira. Tem que ser 100% a verdade. Se eu mudar uma vírgula, se eu mudar qualquer coisa nas escrituras, eu estou mentindo. Entendeu? A coisa é séria. Então, tá tudo muito bagunçado, virou bagunça. E a gente precisa se consertar. Eu não vou me alongar, já tá tarde, nem sei que horas são. E aí vai dar 1h da manhã, ótimo pra gente orar, tá? Então a pergunta para reflexão é: em que engano você tende a acreditar? Como Deus pode refrescar sua mente com a sua verdade? Sabe que há um engano de Satanás muitas vezes na nossa vida? Ah, não tem nada a ver. Não, isso aí a gente está vivendo uma revolução como é que se diz? Da evolução do ser humano. Isso foi naquela época. Mentira, mentira. Ah, não, eles são jovens, eles podem. Ei, a lei de Deus serve para o jovem, para a criança, para o adulto e para o velho. Não tem esse negócio de exceção, não. A lei de Deus é a lei de Deus. Entendeu? Então, são algumas mentiras que a gente vai acreditando, até assim, digo, na nossa mente. Ah, acabou tudo. Minha vida está destruída. Mentira. 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 Sabe por quê? Porque mesmo que eu esteja ao pó, a água da vida que é Jesus
vai me transformar em argila e vai fazer um vaso novo. Amém? Entendeu? Pescou? Então não há nada impossível para o nosso Deus, nada, nem doença, nem nada. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e para todo sempre. Entendeu? Então eu quero abrir esse momento para oração. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho no chat. Não posso nem cantar um louvor. Tá? A sogrinha tá dormindo, as crianças já estão dormindo, meu marido tá dormindo. Então eu vou aguardar aí. Se você quiser fazer algum pedido de oração específico, escreve aí no chat, porque na hora que eu começar a orar eu não vou olhar. Só vou ver esse pedido depois, quando eu for baixar a live. E eu só vou botar ela para baixar aqui só amanhã que eu vou postar, tá, gente? Tá tarde. E aí, tem algum pedido de oração? Escreve aí, gente. Se não tiver, eu vou orar geral, tá bom? Mas você fica aí também para receber. Não por mim, que eu não sou nada, mas porque a gente vai orar aqui junto, né? E orar junto tem um grande poder em concordância. Então, ninguém tem um pedido específico, não? Então, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda nosso corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Que todos os planos e intentos do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que os planos do Senhor venham se concretizar nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha tocar o coração, Senhor, daqueles que estão necessitados da paz que excede todo entendimento. E que essa paz que o Senhor traz, Senhor, possa entrar na casa de cada um aqui que entrou nesta live, nem que por um segundo. E em especial por estes que aqui estão, Senhor, eu te peço, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Traz a comunhão, a unidade, Jesus, a libertação dentro dos seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, tomar as vidas daqueles que têm sofrido de ansiedade, depressão, temor, pânico, Deus. Em nome de Jesus, entra com providência. Aqueles que têm sofrido de insônia, Jesus, concede uma noite reparadora de sono. Aqueles que têm caído no vício de jogos que se perde dinheiro, jogos de azar, Senhor. Abra seus olhos espirituais, tira toda a cegueira. Quando eu falo nisso, Senhor, eu lembro daquele filme eu não sei se é Jackson, que eles entravam numa boate e comiam uma flor de lótus, um doce, que aprisionavam eles ali naquele lugar e eles não tinham noção de quanto tempo estavam ali. E aquilo lá é só uma analogia do que o inimigo faz conosco. As pessoas querem sair dos jogos, as pessoas querem sair da pornografia, meu Senhor, mas muitas vezes não encontram força. Oh Deus, que o Senhor seja essa força, Senhor, neste dia, nesta noite, neste final de semana, que as pessoas possam ter nojo dos seus vícios, Senhor. Assim como há muitos anos, décadas, há 2 décadas, eu era uma pessoa viciada em várias coisas, mas o Senhor me libertou. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha libertar o teu povo, porque eu sou som dos corações e sabe o coração daqueles que querem se ver livre desses vícios. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos dê uma noite reparadora de sono. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você recebeu essa palavra? Você gosta desse tipo de conteúdo? Então, me segue se você puder, né? Segue lá, tem várias lives baixadas lá, vários temas, coisas rápidas, mas assim, preciosas de Deus. E é uma bênção de Deus eu compartilhar o meu devocional, um dos meus devocionais com vocês. Tem sido uma bênção para mim e para vocês, porque eu tenho me sentido útil para Deus. Então seja útil para Deus também.
Que Deus te abençoe. Beijo no coração e bom final de semana. Tchau, boa noite.